A gente quer restaurado, mas não quer profetizar. Quando começa a profetizar e as coisas começam a ser colocadas no lugar, eu acho que está piorando e eu paro de profetizar. Porque eu não entendo, eu não tenho discernimento, não, mas está piorando, meu casamento está piorando, meu financeiro está piorando, não, Deus está colocando no lugar. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos lá para a mensagem de hoje. Mensagem de hoje tem algumas coisas que nós vamos falar que não são coisas novas, porém com o entendimento e revelações novas. Nós aprendemos uma coisa, falamos sobre algo muito importante na quarta-feira, e eu gostaria muito que isso entrasse dentro de vocês. Diga assim comigo, diga: o dia mau chega para todos. Então, só tem um detalhe: o dia mau ele chega. Aí a questão é como nós nos preparamos para o dia mau. Como nós estamos? No tempo de José, nós falamos na quarta-feira sobre uma janela de oportunidade ou o tempo da oportunidade. Existe um tempo, por isso que a Bíblia nos ensina a buscar a discernir os tempos. Quando nós não discernimos o tempo da oportunidade se abre e ele se fecha. E nós não passamos por ele. Em alguma das palavras proféticas dos anos anteriores, se não me engano, o ano da colheita, foi liberada uma palavra para nós sobre um ciclo de 7 anos. Então, esse ciclo de 7 anos, ele ia definir muito, talvez a nossa década e a partir daí o futuro. No tempo de José, quando Deus deu a revelação a ele sobre o plantio, o tempo de abundância que viria, que depois viria o tempo de escassez, ali se abriu o tempo da oportunidade. E ele passou por esse tempo. Quando chegou os 7 anos de caos, de escassez, ele estava pronto. O mundo sentiu, mas ele não sentiu. Os dias maus chegaram, só que ele não sentiu. Ele passou, diferente de todo mundo. No tempo de Noé, a mesma coisa. Então, quando Deus deu a direção a Noé do que fazer, como seria feito, foi fácil? Não. Foram 100 anos da vida dele dedicado a algo que parecia impossível acontecer. Só que quando chegou o caos, ele estava preparado. E eu acredito nisso. Os dias maus chegam, mas eu não sofro como a maioria das pessoas sofre. Os dias maus chegam, mas eu não passo pelo que a maioria das pessoas passam. Agora, nós precisamos entender algumas coisas. O título de hoje eu dei: o rebuliço é necessário. Diga comigo, o rebuliço é necessário. Então vou começar por aqui. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Salmo 81 diz isso. Abra a sua boca e eu alimentarei. Deus tem falado conosco muito sobre clame, peça, profetize, todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate se abre. Se nós pedirmos alguma coisa em nome do Senhor, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Profetize sobre o seu futuro, crie o seu futuro. De que forma? Profetizando pela sua boca, não simplesmente pela boca, boca e ação. Mais importante do que você fala é o que você faz. Então nós precisamos entender isso. Mas muitas pessoas não acreditam nisso. Israel também houve um tempo que não acreditou. E aí vem a colocação do Senhor que diz assim: mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado. Diga comigo, para seguirem os seus próprios planos. Isso é uma desgraça.
Isso é uma desgraça, é uma tragédia. Se eu não estiver atento, o que Deus está falando comigo, para onde Ele está me direcionando, o que Ele quer de mim, Ele vai me entregar aos meus próprios planos, aos meus próprios caminhos. E aí é que acontece a tragédia. Nós precisamos, se o meu povo apenas me ouvisse, diga comigo, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez, diga a palavra comigo, com rapidez, eu subjugaria seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. E aí ele diz, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu satisfaria. Quer dizer, Deus sustentaria com o que há de melhor. Muitas pessoas têm cometido esse mesmo erro hoje. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer a você, Deus não está parado. E Ele está falando o tempo todo. Se você não ouvir, essa é uma questão sua. É minha, é sua. Por isso que eu preciso parar e falar assim, Senhor, essa oração que nós fazemos parece até repetitiva. Passa do teu sangue sobre minha mente, meus olhos, meus ouvidos, meu coração. Abra os olhos do meu entendimento. Abra os olhos do meu entendimento, porque se eu não entender, eu não vou fazer. Se eu não entender, eu não vou discernir para onde Deus está caminhando, ou está me conduzindo, ou o que Deus está fazendo no mundo. E aí, se eu não discernir, eu acabo sofrendo nos dias maus, como a grande parte das pessoas tem sofrido. O questionamento de Deus é o seguinte, não querem me ouvir, não querem seguir os meus caminhos. E aí o que acontecia? Estavam sendo roubados, totalmente roubados, por ignorar. Com rapidez, eu subjugaria e voltaria minha mão contra os seus adversários. Diga a palavra comigo, sustentaria com o melhor trigo. O que significa isso? Com o melhor que há. Com trigo mais, tem uma tradução que diz assim, com trigo mais fino. E com mel extraído da rocha. Mas eles não puderam viver isso. Olha que prejuízo. Salmo 82:6 diz assim, eu disse, vocês são deuses. Diga comigo, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Diga comigo, todos vocês são filhos do Altíssimo. Olha que coisa forte, vocês são deuses. Jesus não é Deus? Sim ou não? Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos a boca de Deus, o poder de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são deuses, vocês são filhos do Altíssimo. Olha que coisa, olha que expressão pesada. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Não era para ser assim. Vocês são deuses, vocês são filhos do Altíssimo, e vocês vão morrer como qualquer outro homem. E a verdade é que Deus está dizendo assim, vocês são poderosos, são imbatíveis, invencíveis, foram criados para a eternidade. Vocês foram criados para a eternidade, vocês não foram criados para morrer. Mas morrerão como simples mortais e cairão como qualquer governante. É ano de governo, não é? Sim ou não? É ano de governo. Tem gente que governa, daqui a pouco está caindo. Mas não é para ser assim. Não é para ser dessa forma. Não é para o que todo mundo cai, eu também caio. Todo mundo perece, eu também pereço. Vocês são filhos do Altíssimo. Vocês são deuses. E aí eu vou mostrar para você uma coisa muito interessante. Nós estamos no ano da unção de governo. Diga assim, eu não vou cair como qualquer um que governa. Diga, eu não vou cair. Davi governou até os seus últimos dias. Não foi um governo passageiro. Foi um governo que chegou e teve sucessão.
Então, quando nós voltamos, trazemos isso para a nossa vida e começamos, eu sempre falo uma expressão e eu repito isso sem cessar, diga assim, ó, se está escrito, tem que se cumprir. Se você não começar a falar isso para você, sabe que você vai se acostumar? Chegar, ouve um monte de versículo, escuta um monte de versículo, acha muito bacana esses versículos, fala assim, ai que versículo, ai eu vou postar isso aqui, só que você não acredita nisso. Eu vou postar esse versículo hoje, versículo poderoso, lindo esse versículo, só que não vai resolver nada na sua vida, você vai postar, você vai compartilhar com os outros, você vai mandar no grupo da família, e você não vai vê-lo cumprindo na sua vida, porque você mesmo não acredita, isso não entrou. Então, olha o que eu disse no começo, eu falava sobre isso quarta-feira, quando minha vida mudou, quando eu comecei a usar o termo para mim, se está escrito, tem que se cumprir na sua vida. Foi ali que começou a mudar na minha vida. Eu comecei a chamar a responsabilidade e dizer, se está escrito, tem que se cumprir, se está escrito, tem que se cumprir, se está escrito, tem que se cumprir. Porque você chama a responsabilidade para você. A palavra não vai se cumprir na vida de ninguém. Aliás, ela se cumpre de qualquer maneira. Mas as promessas não se cumprem na vida de uma pessoa se a pessoa não crê. O que a Bíblia diz? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então, diga assim, eu vou governar todos os dias da minha vida. Diga, eu tenho a unção de governo. Diga, eu vou governar e não serei governado, porque se você não governar, alguma coisa vai te governar. Olha como é sério isso. Se você não governar, algo vai te governar. E aí é que está o problema. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, lê isso aqui por gentileza. Diga comigo, por um pouco menor do que Deus. Meu Deus, para pensar. Um pouco menor do que Deus? E de glória e de honra o coroaste. Aí eu preciso perguntar, cadê essa glória e cadê essa honra? Aonde está essa glória e onde está essa honra? Eu preciso um pouco menor do que Deus? E mais, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Diga comigo, e sob seus pés, tudo lhe puseste. Quer dizer, Deus nos deu domínio sobre as obras da sua mão. Quer dizer, aquilo que Ele criou. E colocou tudo debaixo dos nossos pés. Nós precisamos aprender a tomar posse. Diga comigo, eu tomo posse dessa glória, dessa honra, desse domínio, dessa autoridade, em nome de Jesus. Êxodo 4:6 diz assim, ele falará por você ao povo, e ele será como se fosse sua boca. Leia isso aqui comigo, diga comigo, e você será para ele como Deus. Olha que coisa incrível. Mais uma expressão poderosa, Moisés, você será como Deus para Arão, você será como Deus para o povo, você será como Deus para Faraó. Presta atenção para você não fazer mistura das coisas, que tem gente que se acha Deus, né? Não, você é um representante de Deus, você é a boca de Deus. Você é um enviado de Deus, você tem a unção de Deus, você tem o poder de Deus. O que Deus estava dizendo? Você vai ser, Arão será, ou eu transmito a você transmite Arão e Arão transmite ao povo. E mais, Faraó não tem poder sobre você é como Deus sobre Faraó. Olha que coisa incrível. O poder estava na boca de Moisés e por isso ele realizou não só poder na vida, por isso ele realizou tantos milagres, tantas maravilhas no Egito e libertou o povo da escravidão. A mesma coisa sobre nós. A mesma coisa. O que acontece dentro da igreja? Você vê que uma pessoa chega endemoniada, uma pessoa chega com a vida destruída, casamento destruído, vida no fundo do poço, e através da unção que há neste lugar, através da palavra, através da autoridade que Deus nos deu, a vida dela é transformada. O poder que está sobre nós
aquele regime de escravidão, aquele regime de derrota, de opressão, o tempo da escravidão acaba. Deus levantou Moisés como libertador do povo. É assim que acontece conosco. Nós somos instrumentos dessa forma. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu constituí, leia aqui comigo, como Deus sobre quem? Faraó era o opressor. E aí, Deus deu poder a Moisés sobre Faraó. Esse mesmo regime, quais são os faraós da nossa vida? Qual é o regime de escravidão das nossas vidas? Diga assim: eu creio e tomo posse desta autoridade. Deixa eu dizer uma coisa importante a você. Moisés, ele nasceu num tempo em que, não muito diferente do nosso agora. E preste atenção no que eu vou te falar, é muito importante, muito sério. Tanto Moisés como Jesus nasceu num tempo em que foi decretada a morte das crianças. Ok? As crianças, foi decretado a morte delas. Semelhante ao que está acontecendo no nosso tempo. Mas no tempo de maior opressão, Deus estava levantando, tanto no tempo de Jesus como de Moisés, estava levantando libertadores. Moisés foi um libertador. Jesus foi um libertador. Eu falei quarta-feira, presta atenção nisso que eu vou falar para você agora. Eu falei quarta-feira que Moisés foi criado num palácio, mas quem alimentou ele foi sua mãe. Mais importante do que onde você é criado, onde você está, é quem te alimenta. Vou repetir. Mais importante do que aonde você está, no lugar que você está, é quem te alimenta. É onde você busca o seu alimento. Quer exemplos? Por que Adão e Eva fracassou? Porque buscou um alimento fora de Deus. Por que Esaú perdeu a bênção, a unção, a herança da primogenitura? Porque buscou o alimento fora de Deus. Por que Abraão atrasou os seus anos? Porque fugiu da fome e foi para o Egito. Por que Noemi perdeu sua família e perdeu tudo que tinha? Porque foi fugir da fome, buscar comida onde não devia. Por que Isaac cresceu? Porque Deus falou: não fuja para o Egito, fica onde eu determinei e eu vou te abençoar. Mais importante do que o lugar que você está, é onde você busca o seu alimento. É o alimento que te sustenta. Do que eu como, aonde eu como, qual é o meu alimento espiritual. Noemi foi fugir da fome e buscar no lugar errado. Perdeu tudo que tinha, inclusive a família. Ela não acreditava em Deus? Acreditava. De onde eu estou comendo? Qual é a minha fonte? Do que eu me alimento? Estou buscando em Deus? No tempo de José, quando as pessoas iam a Faraó falava assim, vá a José. José é como Jesus. No tempo de fome, como é que você vai saciar a sua sede, a sua fome e a sua sede? Vá a Jesus. Você precisa entrar. Você pode estar na igreja e gemer. O alimento não é o espiritual. O alimento não é o certo. Preciso que você entenda isso. Moisés não estava no Egito? Sim ou não? Como é que ele não pegou tudo do Egito? Por que ele pegou
do povo hebreu, porque teve uma mãe que o alimentou. É como a gente vê hoje e diz assim, eu estou com medo de criar filho nessa geração. Muita gente, estou com medo de casar, tem medo de casar, tem medo de criar filho nessa geração. Não tem que ter medo. O problema não é onde eles estão, o problema é quem vai alimentá-los. Quando você alimenta o seu filho com o espiritual, quando você alimenta a sua família com o espiritual, você não tem que ter medo de onde você está. O problema é quando você não dá o alimento. Alguém vai dar. Não é verdade? Sim ou não? Está entendendo? Está claro isso ou não? Eu preciso que você entenda isso, porque senão você está... Noemi foi fugir da fome quando deveria... Gente ficou lá esperando em Deus. Ela foi fugir para outro lugar com o marido dela. Encontrou morte, encontrou fome, encontrou escassez e teve que voltar 10 anos depois. Então nós precisamos buscar o lugar certo, Senhor. Por isso que eu sempre falo, espera aí. Vamos lá. No início do propósito, nós pregamos sobre crie o seu futuro. Alguém lembra aqui do que nós falamos ou não? Crie o seu futuro, do que nós falamos? Por onde começamos a direção bíblica? Alguém pode falar? Sim ou não? Fala. Diga comigo, Vale dos Ossos Secos. Vamos falar um pouquinho sobre isso e aprofundar um pouco mais nisso. Fez com que eu passasse por onde estavam os ossos, todos ao redor de mim. Vamos lá, presta atenção. Vamos visualizar. Imagine uma coisa aqui comigo. Vamos pensar em algo grande. Um vale gigantesco de ossos, mas gigantesco. E aí, olha o termo. Passasse por onde estavam os ossos, todos ao redor de mim. Ele foi andar naquele vale, foi observar. Tinha muitos ossos por todo o vale. Estava completamente secos. Ele me disse, profetize sobre esses ossos e diga a eles que escutem a mensagem do Senhor. Diga comigo, escute a mensagem do Senhor. Porque para um vale de ossos ter vida precisa escutar a mensagem do Senhor. Fale que eu, o Senhor, digo isto a esses ossos. Vou fazer com que entre em vocês sopro de vida, para que vocês vivam novamente. Porém em vocês, diga comigo essas palavras, ligamentos, e cobrirei com carne e pele. Porém em vocês um espírito que lhe dá vida, então saberão que eu sou o Senhor. Então, diga comigo, profetizei como me foi mandado. Enquanto profetizava, diga essa palavra, eu amo essa palavra. Enquanto profetizava, foi ouvido um grande ruído que fez a terra tremer. E os ossos então começaram, diga comigo a palavra, a se encaixar. Perceba que profetizar não é um ato isolado. Diga comigo, profetizar não é um ato isolado. Ele diz, enquanto eu profetizava, foi ouvido um grande ruído, que fez tremer, que fez a terra tremer. Um grande ruído que fez a terra tremer. Em outra tradução diz assim, diga comigo, um rebuliço aconteceu. Então, repita essa frase comigo, que é o título que eu dei. O rebuliço é necessário. Faz parte do processo da restauração. E aí, que é o ponto que eu preciso que você abra o seu entendimento, para você entender. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Aquele vale, eu falei um pouco sobre isso na quarta-feira. Você concorda comigo que era um vale, um cemitério, só tinha osso, então tinha tranquilidade. Lá tinha tranquilidade. Tem ninguém para incomodar? É só osso. Tudo bem.
Tranquilidade não é paz. Deus nos dá paz. É diferente de tranquilidade. Se você busca tranquilidade, você pode saber que você pode estar numa situação que você julga ser tranquilo e não tem nada de tranquilo, mas você não tem paz. Paz é diferente de tranquilidade. Aquele vale estava debaixo de um regime de morte. Aparentemente tudo tranquilo, mas debaixo do império da morte. Não tinha vida, um caos, tudo morto. Quando Ezequiel começou a profetizar, um rebuliço aconteceu. Um grande ruído fez tremer e os ossos começaram a se encaixar. Mas agora eu quero que você preste atenção numa coisa, porque eu quero que você entenda o que acontece com muitas pessoas. Imagine que cena assustadora. Aquele enorme vale, aquele barulho enorme no vale. Se era um exército, que a Bíblia diz que era um exército, então há uma grande possibilidade daquele exército ter sido morto em guerra. Guerra pode acontecer, você sabe que numa guerra como acontecia no passado, o braço está lá, uma perna está lá, como eles tinham o hábito de decapitar a cabeça, poderia estar lá. Aí, imagine esses ossos se ajuntando. Imagine voando de um lugar para outro e se encaixando cada osso ao seu osso. Imagina. Gostou da trilha? Foi boa? Imagina. E mais. Se existia um império de morte ali, aquele império de morte estava sendo banido. O texto não fala, mas você já entrou num lugar onde há uma opressão, um espírito de morte, e já fez uma oração? Você arrepia até os últimos fios da cabeça. Cada fio de cabelo do seu corpo arrepia. Tamanha a opressão. Tamanha a opressão do lugar, a carga que há no lugar. Que é um exemplo que eu te dou. Quer saber se sua casa está oprimida? Quer saber se o seu trabalho está oprimido? Vai lá e faz uma oração à noite, de preferência de luz apagada. E veja que reação vai acontecer. Veja o que você vai sentir. Fala o espírito da destruição, o espírito, e principalmente o que está acontecendo na sua vida. Faz e seja específico. E não precisa falar nada comigo, fala você. Veja o que você vai sentir. Dou minha cara para você, se não tiver uma carga lá, senão você não vai se arrepiar inteiro. Se você não vai arrepiar do alto da cabeça, a planta dos pés, os fios de cabelo do braço, tudo. Você vai sentir aquela opressão, quando uma onda estivesse vindo contra você para te barrar. Aquela era uma atmosfera assustadora. O espírito da morte estava sendo repreendido daquele lugar. Ezequiel poderia ter se assustado e parado de profetizar, por quê? Porque era assustador. Ele poderia ter dito, como muitas pessoas fazem hoje. Então presta atenção. Muitas pessoas, quando começa a profetizar, um rebuliço começa a acontecer na vida dela. Tudo que está fora do lugar, aquele espírito, porque a pessoa diz assim, desculpa, o que eu vou falar para você, o casamento está destruído, o financeiro está destruído, não, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. A vida está de mal a pior e a pessoa diz, está tudo bem. Não, porque ela se acostumou com aquilo. E aí, quando a pessoa começa a repreender, e as coisas começam, o rebuliço começa a acontecer, e aí as coisas começam, tem gente que que diz assim, o espírito começa a ser repreendido, aí tem gente que diz assim, o destruidor do casamento, da família, do financeiro, da saúde, o mal começa a ser repreendido, a pessoa fala assim, não, eu vou parar, porque está piorando. Não está piorando. É necessário. Antes da restauração é necessário o rebuliço, porque as coisas precisam ser formadas, estruturadas da forma certa. Então, olha que coisa
Incrível. Preste atenção numa coisa. Sabe qual foi a primeira coisa? Osso se formou a osso, correto? Foi se encaixando. Primeira coisa que se formou: tendões e ligamentos. Porque é a única coisa que segura ossos. Tem alguém aqui que já rompeu o ligamento? Eu rompi o meu. Sabe o que aconteceu comigo quando eu rompi? Sabe o que aconteceu comigo quando eu rompi? Eu caí no chão. Foi um mau susto. Eu não entendi o que aconteceu. Eu simplesmente, quando eu pisei, o joelho saiu e eu caí. Aí eu fiquei em pé, eu falei, que é? Eu achei que... Não entendi, na verdade não entendi. Aí eu tentei ficar em pé novamente. Eu tentei, fui devagarzinho. E aí eu falei, não, foi... alguma coisa não séria aconteceu aqui. E comecei. E aí fui pegando confiança. Quando eu soltei o peso na perna, ela saiu de novo e eu caí no chão. Sem ligamento você não fica em pé. Sem ligamento você não tem estrutura. Qual foi a segunda coisa que se formou? Carne e músculos. A única coisa que te faz movimentar, andar, correr, são os músculos e a carne. E eu vou dizer uma coisa, se ficar incompleto, imagine um corpo sem pele. Um corpo sem pele é carne viva. Um corpo sem pele, qualquer bactéria vai trazer uma infecção para você. Para que serve a pele? Não só para a proteção, diga proteção e sensibilidade. Como é que você sabe que você está sendo carinhado? A pele te traz sensibilidade e a pele protege. Então vamos lá. Quando a pessoa começa a profetizar, presta atenção, senão você nunca vai restaurar a tua vida de verdade. Porque você nunca vai profetizar, porque quando você começa a profetizar e o movimento, o rebuliço começa a acontecer, então você vai dizer assim, não, está piorando, minha vida está piorando. Não, estava tudo fora do lugar, estava uma bagunça. O braço estava para um lado, cabeça para o outro. Igual o casal, cabeça para um lado, corpo para o outro. Não tem jeito, tem que unir. No marido não é cabeça, esposa é corpo. Bíblia diz isso. O financeiro, uma bagunça, tudo mal administrado, aquela bagunça, não honra, não é fiel. Então Deus precisa começar a organizar. Porque senão esse corpo, imagine se pular a ordem. Vamos supor que dissesse assim, enquanto eu comecei a profetizar, veio e criou pele. Ia resolver? Pele em cima de osso vai resolver? Não, não ia. Então, aí começou o rebuliço a acontecer. Começou o rebuliço a acontecer, começou. Você já viu? Quem já viu expulsar demônio? Você já viu? Vamos para a Bíblia. A gente conhece de lidar com isso. Mas vamos para a Bíblia. Quando Jesus ia expulsar um espírito da vida de uma pessoa, o que o espírito fazia antes de sair? O que ele fazia? Ele pegava aquele corpo, ele debatia, ele chacoalhava, ele gritava, jogava no chão, espumava a boca, fazia aquele estardalhaço. E aí, saía. É assim que acontece. Então, muitas pessoas, quando ela começa a profetizar, então começa os ossos a se juntar, está fora do lugar, está tudo uma bagunça. Está tudo uma bagunça. Aí começa aquele alvoroço, aquele barulho, porque está tudo bagunçado. E começa a estremecer tudo. Começa a abalar as estruturas da vida. Aí Deus começa a formar os ligamentos, os tendões, porque precisa dos ligamentos certos.
precisa dos tendões, porque ligamentos e tendões, imagina, aonde tem ligamento, aonde tem joelho, ombro, articulações. Como é que vai funcionar? Como é que você tem força? Como é que você faz movimento? Como é que você corre? Senão vai ser defeituoso. Aí formam os ligamentos. Meu Deus, já passei por tanta coisa, mas agora deixa Deus formar a carne e os músculos. Porque se não tiver músculo, não suporta o peso da bênção. Você sabe por que muitas pessoas fracassam? Vem na igreja dar um testemunho daqui a pouco? Porque não tem músculo espiritual para sustentar o peso da bênção. Se botar uma carga mais pesada, arrebenta, atrofia, arrebenta, vai lesionar. E agora, mas o Senhor já formou, agora eu preciso colocar pele em você, porque você não tem sensibilidade, você precisa ter sensibilidade. E essa pele, essa sensibilidade vai, além de te proteger, vai trazer a você sensibilidade para ouvir a minha voz, sensibilidade em relação às pessoas, sensibilidade para fazer o que eu aprovo. Quem está entendendo, por favor? É impressionante isso. Meu Deus, olha como as coisas de Deus são perfeitas. Por que essa ordem? Esse livro foi escrito há milhares de anos, meu Deus. Olha como é que é a formação do corpo humano. Exatamente nessa ordem. Você vê que, e o que Deus, ao que o Senhor estava se referindo? A um povo que estava morto. Então, nós precisamos, o rebuliço é necessário. Diga comigo novamente, diga, o rebuliço é necessário. Não, ninguém quer falar sobre isso, mas ele é necessário. Para estruturar, para organizar tudo, para ter estrutura, para ser um exército que fica de pé, que consegue lutar, que consegue correr, que tem estrutura para suportar as batalhas, as guerras, para suportar o peso da bênção, senão não tem. A gente quer restaurado, mas não quer profetizar. Quando começa a profetizar e as coisas começam a ser colocadas no lugar, eu acho que está piorando e eu paro de profetizar. Porque eu não entendo, eu não tenho discernimento, não, mas está piorando, meu casamento está piorando, meu financeiro está piorando, não, Deus está colocando no lugar. Deus está colocando no lugar. Ele não parou. Ele continuou profetizando. Ossos se juntando, ligamentos e tendões. Diga comigo. Ligamentos e tendões para dar conexões e sustentação. Carne para formar os músculos para dar força, movimento, agilidade. Pele para nos dar proteção, sensibilidade. Tudo acontece para que, da forma certa, para que funcione. Senão não vai funcionar. Ontem, quando eu estava meditando sobre isso aqui, eu comecei até conversando com os meus filhos. Eu falei, presta atenção como é profundo isso. Olha como é profundo. E aí, na verdade, eu fiz até uma pesquisa. Eu fui ver a função de cada um desses membros, cada uma dessas, os tendões, os ligamentos, a carne, o músculo, a pele, tudo tem uma função específica para funcionar perfeitamente. E se não for formado assim, não vai funcionar. Você está entendendo como acontece com você quando você começa a profetizar? Sim ou não? Está entendendo ou não? Só que se você parar, você parou no meio do caminho. Imagine os ossos se juntaram, ligamento se formou, firmou esses ossos, até veio a carne. Só que você parou de profetizar. Vai doer mais. Vai doer mais, você parou no meio do caminho.
Vai doer muito mais, porque você parou no meio do caminho. Agora é carne desprotegida ainda. Por isso que você não pode parar. Você viu? O texto diz, enquanto eu profetizava, se formou. Ele não parou, enquanto não se formou o corpo perfeito. Então Deus me disse, homem mortal, profetize e diga ao Espírito, que assim diz o Senhor, Deus, Espírito venha dos 4 pontos cardinais e sopre o seu fôlego nesses corpos, para que voltem a viver. Corpo formado, agora tinha que ter espírito, não tinha vida, tem que ter vida. Tinha que profetizar agora. Agora, olha o quanto é importante o discernimento. É como sempre falo quando eu prego sobre isso. Você pode ter um negócio e não ter vida. Está morto. Você pode ser casado num casamento morto. Você pode ter um corpo, mas está morto. Aí eu tenho minha empresa. Mas o que tem de mais essa empresa? Está morta. Não tem vida. Tem um corpo formado aí. Aí eu sou casado. Amém? Tá, mas está morto, está no chão. Está no chão. Ele profetizou ao Espírito, venha dos 4 cantos cardinais, venha norte, sul, leste, oeste, e sopre o fôlego nesses corpos para que volte a viver. E conforme ele profetizou, o Espírito entrou e levantou. Não basta viver. Eu preciso ter vida e vida plena. Vida em abundância. Senão está errado. Amanhã tem um trabalho das mulheres. Amanhã o tema é depressão. Quantas pessoas que estão vivas e ao mesmo tempo estão mortas? Não é verdade? Não tem sonhos, não tem projetos, não tem alegria, não tem vontade. Quantas pessoas, talvez tenha até pessoas me ouvindo nesse momento, assistindo. Tem gente que não está me assistindo porque não consegue levantar da cama. Tem gente que está assistindo, talvez, está assistindo, mas não tem força para levantar. Não tem força para tomar um banho. Tem vida, mas está morto. Por isso que é tão importante nós entendemos o processo. Profetize o Espírito e assopre dos 4 cantos da terra. É isso que eu tenho que dizer. Trazendo vida para a minha vida. Trazendo bênçãos para a minha vida. Espírito, traga bênçãos para o meu espírito. Traz vida ao meu espírito. Eu preciso de vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Trazendo vida para a minha casa. Talvez muitos tenham uma casa, mas o império da morte está lá. O regime da morte está lá. O da escravidão está lá. Talvez tem pessoas que têm uma família, mas o espírito da morte está lá. Ninguém se fala. É o caos, cada um para um canto. Quando fala só gritaria, 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 o espírito da morte está lá. Marido não respeita esposa, esposa não respeita marido. Filho não respeita pai, pai não respeita filhos. Está lá o espírito da morte. Eu tenho um negócio, mas está morto. Meu financeiro está morto. Então profetizei como foi me mandado. O Espírito entrou neles e começaram a viver. Depois, todos se levantaram. Diga comigo. Depois, todos se levantaram. Era uma multidão de soldados. Depois do que? Depois de tudo isso. Quem está entendendo, por favor? Não estou te contando historinha e você sabe o que eu estou falando. Eu posso falar sobre isso, eu lido com isso todos os dias. Não tem fantasia não.
Não tem fantasia, não. A gente atende pessoas o tempo todo. É muito comum. Essa semana eu ainda atendi gente que falou assim para mim: a gente escuta, mas não escuta, escuta, mas não escuta. Sabe por que você escuta, mas não escuta? Porque você não acredita. Você sabe por quê? Se você crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de águas vivas. Sabe por que não está jorrando? Porque você não acredita, como diz as Escrituras. É isso que a gente precisa entender. Porque se eu acreditasse, como diz as Escrituras, no meu interior estava jorrando rios de águas vivas. E se não está, porque eu não acredito, como diz as Escrituras. Eu acredito do meu jeito. E do meu jeito não vai fazer jorrar rios de águas vivas. Está claro isso? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, fecha os seus olhos. Como é poderoso esse ensinamento. Tudo na ordem certa. Por isso nós não podemos parar de profetizar. Profetizar cria o seu futuro. Muitas vezes parece que nada está acontecendo. Deus está trabalhando onde nós não podemos ver. Profetize. A Bíblia diz, se eu desse sequência nessa leitura, diz assim: então ele me disse, ó mortal, estes ossos são um símbolo do povo de Israel. Olha o que diz o povo de Israel: temos secos os ossos. Leia aqui comigo, por favor. Diga comigo: ficamos sem esperança. Estamos acabados. Era como eles se sentiam. Estamos sem esperança, estamos acabados. Não tinha nada. Acabado. E não existe situação sem esperança, existem pessoas sem esperança. Muitas pessoas se encontram assim, achando que está tudo acabado, mas não está. Só que precisa entender isso. É só o começo. Se você entender, é só o começo. Você vai entrar num novo tempo. Você vai entrar no melhor tempo da sua vida. Tudo o que está fora do lugar vai para o seu devido lugar. Vai ter um processo aí. Talvez hoje eu estou falando aqui, tem gente falando assim comigo: bispo, está desse jeito na minha vida. Um rebuliço está acontecendo. Está estremecendo tudo. Mas é para consertar. Tem muita coisa fora do lugar, precisa ser colocado no lugar. E se você parar no meio do caminho, quero te dizer que osso, simplesmente que se junta a osso, sem ligamento, não fica em pé. Quero te dizer que osso com ligamento, sem carne, sem músculo, não fica em pé ou não tem movimentação. E quero te dizer que sem pele não há proteção e nem sensibilidade. E sem espírito não há vida. Então eu preciso profetizar. Eu preciso profetizar e não parar de profetizar. Porque às vezes quando a gente começa a profetizar, o rebuliço começa a acontecer, eu acho que está piorando e eu paro de profetizar. Aí tem gente que por falta de entendimento vai dizer assim: não, mas eu já tentei isso, parece que fica pior. Imagina a cena que nós tentamos visualizar aqui. O profeta lá naquele meio,
O som era como fazia tremer a terra. Imagina a atmosfera assustadora do lugar. Imagina a carga espiritual, aquele império da morte, aquele espírito de morte sendo repreendido. A atmosfera, o peso do lugar. Mas tinha que continuar profetizando, que ali as coisas estariam mudando. Ezequiel 37:2 diz: profetize, portanto profetize e diga que eu, o Senhor Deus, digo isto: povo meu, eu abrirei seus túmulos e tirarei todos com vida. Ah, meu Deus, eu abrirei seus túmulos, eu abrirei seus túmulos, vou te tirar desse lugar de morte. Feche seus olhos. Sai do túmulo hoje. Está na hora. Deus está falando com você e está de forma muito clara. Muito clara. Deus tem espírito de vida. Um espírito que ressuscita, que restitui, que restaura. Um espírito que faz coisas, faz novas todas as coisas. Todas as coisas na sua vida. Então, quando nós nos levantamos e dizemos: eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo sobre minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, eu profetizo que tudo que está morto, aquilo que é um vale hoje, que não tem vida, eu tenho um casamento, mas está morto, eu tenho um negócio, mas está morto, eu sou cristão, mas eu estou morto. Eu sou crente. Eu digo que eu sou crente, mas eu estou morto. Não, chega. Eu profetizo vida. Eu profetizo restauração. Se é necessário rebuliço, que seja, mas eu não aceito mais essa realidade. Eu não aceito mais esses resultados. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Profetiza, porque você vai saber quem é o Senhor. Ele diz: eu darei a vocês o meu espírito, e vocês morarão na sua própria terra. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e cumpri tudo isso. O versículo termina: eu falei e cumpri tudo isso. O Senhor afirma isto. Deus vai cumprir o que Ele tem falado. Então declara, profetiza agora sobre a tua vida, profetiza sobre todas as áreas da sua vida, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre a tua vida financeira, profetiza sobre a tua vida espiritual. Eu sei, Senhor, eu estou morto, eu digo que eu estou vivo, mas estou morto, e eu profetizo sobre a minha vida espiritual. Eu quero uma fé poderosa, eu profetizo, eu serei um grande homem de Deus, eu serei uma grande mulher de Deus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu viverei uma fé inabalável. Eu profetizo sobre o meu casamento. No meu casamento vai haver uma mudança, um rebuliço, amor, respeito, união, cumplicidade, reciprocidade. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o império da morte, o espírito das trevas, o espírito da morte que vem reinando no meu lar, na minha vida. Eu não aceito, em nome de Jesus. Eu não aceito estar debaixo do regime de morte. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito, e eu repreendo toda a força maldita, maligna, todo espírito de morte, de destruição que tem entrado na minha vida, que tem regido, dominado, governado. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Fala, libera as tuas palavras, e diga em nome do Senhor Jesus: nada na minha vida vai estar morto, nada na minha vida vai estar morto. Eu profetizo toda a
restauração. Eu profetizo a restauração plena, completa. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, entra agora, Senhor, em cada área da vida dessa pessoa que ora comigo. Entra agora, meu Pai. É o casamento, é o financeiro, é a empresa. Oh meu Deus, eu profetizo, meu Pai, que o rebuliço aconteça, que tudo que está fora do lugar comece a se mover para o lugar. Tudo que está, meu Pai, oh meu Deus, hoje morto na vida dela, eu declaro restauração. Traz, meu Pai, forma os tendões, forma, meu Pai, para que haja ligamento dos ossos, forma, meu Deus, Senhor, forma a carne, forma os músculos, para que ela possa ter agilidade, mobilidade e possa sustentar o peso da bênção, Senhor. Forma, meu Pai, a pele, forma, meu Pai, a pele, para que haja proteção, sensibilidade. Forma, meu Deus, coloca o espírito, Senhor, coloca o espírito, meu Deus, para que haja vida. Levanta, Senhor, levanta. Eu profetizo uma mudança. Entra nessa casa, entra nesse casamento, entra, meu Pai, nesse negócio, entra, meu Pai, na vida dessa pessoa que está doente, essa pessoa que está em depressão, Senhor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que entre o Espírito, eu profetizo que entre o Espírito e que haja vida, que se levante tudo que está no chão, que se levante tudo que está, ó meu Deus, debaixo do império de morte, de um regime, de um governo de morte. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus e eu declaro restauração, eu declaro mudança, eu declaro, meu Pai, uma reviravolta, eu declaro um rebuliço na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Profetiza e diga. Sabe o que é profetizar? Você falar por fé. Fala: eu profetizo vida, eu profetizo restauração, eu profetizo paz, eu profetizo um futuro poderoso, eu profetizo um futuro glorioso. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo: o meu futuro é melhor do que o meu passado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, eu creio, o melhor está por vir na minha vida. Eu profetizo tudo restaurado. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus a restauração plena, completa. Eu profetizo em nome de Jesus. Diga: eu não aceito morte. Eu não aceito morte. Eu não aceito morte. Eu profetizo uma fé poderosa, uma vida espiritual poderosa. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo. Profetiza. Senhor, entra lá. Que comece a se formar osso, cada osso ao seu osso. Se a cabeça está para um lado, o corpo está para o outro. Junte cabeça e corpo. Junte, Senhor, marido e esposa. Una, que haja união. Que haja união, Senhor. Se o braço está para um lado, o corpo está para o outro, coloca no lugar. Senhor, forma os ligamentos, aquilo que vai dar ligação, conexão. Forma, Senhor. Forma a carne e os músculos, para que dê agilidade, mobilidade e força para sustentar o peso da bênção. Forma a pele, para que haja sensibilidade e proteção. Assopre. Eu profetizo que do norte, do sul, do leste e oeste, que venha a vida. Eu profetizo dos quatro cantos, que o Espírito assopre, trazendo vida, bênçãos para a vida dessa pessoa.
Entra nela, Senhor. Que nenhum de nós venhamos sair daqui com a mesma visão. Que nenhum de nós venhamos sair daqui do mesmo jeito. E que ela saia daqui determinada: não vou parar de profetizar. Eu não vou parar. O Senhor disse que está abrindo os túmulos, as sepulturas. Isso significa que o nosso lugar não é lugar de mortos. O Senhor disse: vocês são deuses, são filhos do Altíssimo. Não vamos morrer como qualquer mortal. Quantos têm caído, Senhor? Quantos têm caído? Tendo tudo para viver uma vida gloriosa. Visita cada um agora. Receba a presença do Espírito na tua vida. Não, Deus não quer nada mais ou menos na sua vida. Deus não quer nada mais ou menos na sua vida. Deus tem uma vida abundante para você. Deus tem uma vida completa. Ele tem restauração plena para você. Restauração plena para você. Não se contente com a vida mais ou menos, porque mais ou menos sempre é para menos. Não é isso. Por isso que Ele está trabalhando a sua fé. É para restaurar tudo. Talvez tudo que você ouviu aqui para você não é muito. A palavra você já ouviu falar, mas também nunca entendeu ela com profundidade. Às vezes começa a orar, começa a profetizar, daqui a pouco você para. É por isso que as coisas não são restauradas plenamente. Está na hora. O Espírito está soprando sobre você. O Espírito está soprando sobre a tua vida. Não se assuste com o rebuliço. O rebuliço é necessário. Só tem uma coisa para você, que é o primeiro versículo que nós falamos. O Senhor disse: abra a sua boca e eu alimentarei. Sabe o que é abra a sua boca? Abra, clama, peça, ore, profetize. E eu alimentarei. É isso que você precisa fazer. Se você não fechar a sua boca, se você abrir a sua boca, se você orar, se você profetizar, Deus vai alimentar a tua vida. Receba a vida. Receba o Espírito. Receba forças. Receba unção. Receba vida. Receba. Volte a respirar. Ressuscita. Receba. Ressuscita, Senhor. Ressuscita. Ressuscita, Senhor. Visita agora cada pessoa. Visita cada família, cada casal, cada empresa. Ressuscita, Senhor. Ressuscita. Receba esse Espírito sobre a tua vida. Ressuscita. Ela estava. Não, nada vai estar morto na sua vida. Volte a respirar. Volte a respirar. O som do avivamento. A morte tornando vida. Ressuscita. Receba esse Espírito. Receba a vida.
Levante as tuas mãos e o teu propósito. Eu quero te abençoar. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu financeiro, os teus negócios, tua empresa. Eu profetizo vida. Eu profetizo você se levantando com força. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, se o reboliço começou a acontecer, não pare. Deus está formando, colocando os tendões, formando a carne, os músculos, a pele, para que você tenha estrutura para carregar e suportar toda a bênção que Ele vai derramar sobre a tua vida. Eu profetizo o Espírito na tua vida. Eu profetizo a tua vida transformada, restaurada. Eu profetizo um futuro poderoso, glorioso, um futuro incrível. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo: saia da sepultura, do túmulo. Você está livre. Receba a vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo teus projetos de conquistas para 2023. Eu profetizo a unção de governo sobre a tua vida. Eu profetizo um ano glorioso, poderoso, incrível. Eu profetizo você contrariando todas as previsões negativas. Eu te abençoo. Eu profetizo sobre a tua vida. Receba a vida. Eu profetizo você crescendo na fé como nunca, tendo intimidade e experiências com o Espírito Santo como nunca antes. Eu profetizo. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.